Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 7 do segundo ano do ensino médio. Atividade 1. Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de cobre mais 2 aquoso e de um depósito de prata. Sobre essa reação, pode-se afirmar corretamente que, então, colocando a placa de cobre, eu tenho aqui a placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata. Está aqui a solução AgNO3, que é a solução de AgNO3, que é o nitrato de prata. Cu é cobre. A placa de cobre, após ficar um determinado tempo aqui na solução de nitrato de prata, vai sair os íons de prata e vai juntar aqui na placa de cobre. Então, aqui vai permanecer os íons NO3-, aqui NO3-, que é o íon negativo, o ânion nitrato. E aqui a prata, os íons de prata vai fixar aqui na placa de cobre. Então, eu tenho aqui no início uma placa de cobre, que eu tenho NOx igual a 0. E aqui vai liberar íons 2+, que é o cátion positivo. Nesse caso, eu tenho aqui, no outro caso aqui, a prata que está em solução, ela está o íon +1, e logo após ela fixar aqui na placa de cobre, ela passa a ter NOx 0, pois ela passou a ser uma substância aqui metálica. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de 0 para cá positivo e para cá negativo. Então, da esquerda para a direita, oxida. Da direita para a esquerda, reduz. Então, de 0 indo para 2+, 0 para 2+, está oxidando. Está aqui. E quando oxida, é o agente redutor. E quando vai haver a redução, o agente é oxidante. Então, de +1 até chegar em 0, eu tenho aqui, ó, +1 até chegar em 0, está reduzindo. E tem a outra regra do Porre. Quem perde elétrons, oxida. No caso aqui, tem 0. Perdeu 2 elétrons aqui, 2+ significa que perdeu 2 elétrons, oxidou. Aqui está perdendo um elétron. Aí ele recebeu um elétron e ficou 0. Então, recebeu, reduziu. Tem as duas regras. Agora pergunta-se, a concentração de íons de nitrato diminui durante o processo? Não. O nitrato, que é NO3-, vai ter os íons negativos aqui e aqui a mesma quantidade. Então, não vai diminuir, vai permanecer a mesma coisa antes e depois. O cobre metálico é oxidado pelos íons prata? Correto. Aqui eu tenho o cobre metálico e após ficar um tempo aqui na solução de nitrato de prata, vai sair íons de prata da solução e vai fixar aqui na barra de cobre. Então, a placa de cobre foi oxidada pelos íons prata. Então, a B vai ser a letra correta. Letra C. O íon prata cede elétrons à placa de cobre? É o contrário. No caso aqui, a placa de cobre ela está cedendo elétrons ao íon prata. Então, aqui, percebemos aqui, ó, que é isso aqui que ocorre. D. O íon prata é o agente redutor? Também não. O íon prata, tá aqui a prata, ela está reduzindo. E quando há a redução de elétrons, ele é o agente oxidante. Então, e não redutor. Letra E. Um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa? Também não. Nesse caso aqui, eu tenho para cada cobre, vai haver uma redução aqui de 2 íons de prata. Então, a B vai ser a opção correta. Atividade 2. Num tubo de ensaio contendo óxido de manganês, adicionou-se HCl
concentrado, ocorreu uma reação de oxirredução com liberação de gás cloro, fenômeno percebido pelo escurecimento de uma tira de papel embebida em Ki, que foi colocada na boca do tubo de ensaio. O escurecimento deveu-se à formação de iodo. Equações não balanceadas. Equação 1. Então, eu tenho a equação 1 e a equação 2, e agora, para poder fazer o balanceamento, eu devo colocar o NOx de cada substância. Do oxigênio é menos 2, como menos 2 vezes 2 dá menos 4, então do manganês vai ser mais 4. Hidrogênio vai ser mais 1, cloro menos 1, menos 1 mais 1, 0. Manganês e cloro é menos 1, vezes 2, menos 2. Então, aqui vai ser mais 2, para zerar. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 e menos 2, 0. Cloro, a substância simples, então vai ser 0. Nesse caso aqui, é só lembrar da regrinha Porre. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Então, quem está perdendo elétrons aqui é o cloro, pois aqui ele vai de menos 1 para 0. Então, nesse caso, vai haver uma oxidação. A substância que oxida significa que ela é o agente redutor. Então, HCl é o agente redutor, ou então o Cl vai ser o redutor. Tanto faz o elemento ou a substância completa. O manganês, aqui eu tenho mais 4 e aqui eu tenho mais 2. Então, está havendo um recebimento de elétrons. Então, quem recebe, reduz. Então, de mais 4 para mais 2, significa que recebeu elétrons, pois aqui perde 4 e aqui só perde 2. Quem recebe, reduz, então vai haver a redução, e a substância que há redução significa que ela é o agente oxidante. E nesse caso aqui, eu tenho o manganês como oxidante, ou então o óxido de manganês, que é a substância completa, qualquer um dos dois. Agora, para mim calcular o delta de manganês. Aqui de mais 4, pulando para mais 2, então eu tenho uma delta de 2. De mais 2 para mais 2, eu tenho uma diferença de 2. Está aqui, ó. Delta de manganês é igual a 2. Do cloro, eu tenho aqui 0 e aqui menos 1. Então, de 0 para menos 1, está acontecendo delta 1. Só que aqui eu tenho 2 átomos de cloro. Então, eu vou colocar 1 vezes 2, que é igual a 2. Então, 2 para manganês, 2 para cloro. Então, eu corto 2 aqui, eu coloco 1 para 1. Potássio, aqui eu tenho o NOx mais 1 e o iodo eu tenho menos 1. Cloro, o gás cloro, 0, porque é substância simples. Mais 1 para potássio, menos 1 para cloro e 0 para o iodo 2, porque é uma substância simples. Então, quem está perdendo aqui é o iodo. O iodo aqui ganha 1 e aqui ele está zerado. Então, ele ganhou um elétron, significa que ele sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor, e nesse caso aqui vai ser o Ki, que é o agente redutor, ou só o iodo, que vai ser o agente redutor. Está aqui o Ki ou o iodo com a carga dele menos. Quem está sofrendo redução aqui, nesse caso, é o cloro, pois quem recebe elétron vai haver a redução. Aqui está zerado e aqui está ganhando um elétron. Então, ele recebeu elétron, ele é processado aqui como redução. Quem passa pela redução é o agente oxidante, que nesse caso vai ser o Cl2 ou Cl0. O delta de iodo, nesse caso aqui, a diferença de iodo para cá, que eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 0. Só que como aqui eu tenho 2 átomos, a diferença de menos 1 para 0 é 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, aqui vai ser 2. O delta de cloro, aqui eu tenho 0. De 0 indo para menos 1, a diferença aqui vai ser 1. Só que aqui eu tenho 2 átomos. Então, 2 átomos vezes 1 é igual a 2.
Corta 2 aqui, corta 2 aqui, eu posso reduzir para 1 e 1. Como eu já calculei o delta de cada uma das equações químicas, basta eu agora fazer a inversão e fazer o balanceamento da equação química. Eu peguei a equação 1, coloquei aqui, e a equação 2 eu coloquei aqui para fazer o balanceamento. Então, eu vou pegar esse número 1 aqui do manganês e colocar ele para o cloro. Então, aqui o cloro, eu tenho cloro aqui no reagente, tenho cloro aqui no produto e tenho outro cloro aqui no produto. Esse 1 daqui, eu vou colocar logo aqui nesse daqui. Por quê? Porque aqui eu tenho que analisar que se eu colocar um átomo de cloro aqui só, aqui no produto eu vou ter 2 aqui, 4. Então, eu já percebo que já está errado. Então, tanto faz eu colocar esse 1 de início aqui, ou nesse aqui para balancear esse cloro, vai ser a mesma coisa. Então, eu coloco aqui porque aqui só tem átomos de cloro. E o átomo de cloro, aqui o delta de cloro da oxidação, eu achei 1 também. Esse 1 do cloro, eu vou colocar para o manganês. Então, o manganês, eu já venho com ele e coloco aqui, para o manganês. E agora é só seguir um manganês aqui, aí eu coloco um manganês aqui também. Balanceou. Cloro, aqui eu coloquei um átomo de cloro aqui, então 1 vezes 2, 2. Aqui já tinha 1, 1 vezes 2, 2 também. Então, 2 mais 2, 4. Se eu tenho 4 cloro no produto, eu tenho que colocar o número 4 aqui no reagente. Pois 4 vezes 1, 4. Hidrogênio. 4 vezes 1, 4. Aqui eu tenho só 2. Aqui eu tinha só 2. H2. Aí eu devo colocar o coeficiente 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Agora a equação está balanceada com os coeficientes 1, 4, 1, 2 e 1. Na equação 2, eu tenho aqui o delta da oxidação do iodo, que é 1. Então, esse 1 de iodo eu vou colocar no cloro. Então, está aqui o 1 no cloro. E o número 1, que é o coeficiente do cloro, eu vou colocar para o iodo. Então, eu vou colocar o 1 aqui no iodo. E agora é só seguir o balanceamento. Para cloro, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, no produto, eu tinha só um átomo de cloro, olhando só para a parte vermelha. Então, eu devo colocar 2 aqui como coeficiente, pois 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Balanceou o cloro. Agora, vamos ver para o potássio. 2 vezes 1, 2. Então, eu devo colocar um 2 aqui também no reagente, pois 2 vezes 1, 2. Iodo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, quais são os coeficientes dessas duas reações? É esses aqui de azul que são os coeficientes, que foi acrescentado para igualar a quantidade de átomos no reagente e no produto. B. Quais são os reagentes redutor? Quais são os agentes redutor e oxidante? O agente redutor da primeira equação é o HCl ou Cl-. E o agente oxidante é o óxido de manganês ou Mn4+, que eu coloquei aqui, ó, que é a mesma coisa. E o agente oxidante e agente redutor da equação 2 está aqui, ó. O agente redutor é Ki ou I-, eu reproduzi aqui embaixo. E o agente oxidante é o Cl2 ou Cl0. Reproduzi aqui embaixo também. Atividade 3. O ácido nítrico é utilizado na fabricação do salitre, usado como fertilizante na agricultura e na fabricação da pólvora negra. Salitre mais carvão mais enxofre. Qual é a soma resultante dos valores dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo, após balanceá-la? Considere os menores números inteiros. Ou seja, nós vamos ter que fazer o balanceamento dessa equação através do número de oxidação. Então, o número de oxidação do cobre é mais 2, do enxofre menos 2. Do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6.
Então, menos 6, então o NOx do nitrogênio é mais 5, porque mais 5 mais 1 mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. O cobre vai ser mais 2, o oxigênio vai ser menos 2. Menos 2 vezes, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, menos 12. Nitrogênio, eu tenho aqui um átomo aqui e 2 aqui fora, então 2 vezes 1, 2. Se o cobre já é mais 2, e aqui eu tenho menos 12, então o NOx do nitrogênio vai ser mais 5, porque 5, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, vai dar mais 10. Mais 10 com mais 2, mais 12. Mais 12 menos 12, 0. Do enxofre aqui vai ser 0, porque é uma substância simples. Do oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Mais 2 menos 2 é 0. Oxigênio é menos 2. E do hidrogênio vai ser mais 1. Mais 1 vezes 2 vai ser mais 2. Mais 2 menos 2 é 0. Então, quem está oxidando aqui vai ser o enxofre, pois aqui eu tenho menos 2, está ganhando 2 e aqui está zerado. Então, ele está perdendo elétrons. Quem perde, oxida. Aqui está ganhando 2 e aqui nada. Então, ele oxidou. Então, ele passa pela oxidação. E o delta do enxofre, de menos 2 para 0, eu tenho uma diferença de 2. Então, o delta dele vai ser 2. Quem está sofrendo redução vai ser o nitrogênio. O nitrogênio aqui eu tenho mais 5. Aqui mais 5, não é aqui. Aqui eu vou ter mais 2. De mais 5 para mais 2, eu tenho uma diferença de 3. Então, o delta do nitrogênio vai ser igual a 3. O delta redução é igual a 3. Agora eu vou pegar esse 2 do enxofre e colocar para o nitrogênio. Então, eu tenho nitrogênio aqui, aqui e aqui. Nesse caso, eu vou colocar no local onde eu tenho menos outros átomos ligados junto com o nitrogênio. Então, o 2 do enxofre eu coloco aqui no nitrogênio e o 3 do nitrogênio eu vou colocar no enxofre. Então, o enxofre eu vou colocar o 3 aqui no reagente, pois aqui está acontecendo a oxidação aqui. Então, eu sublinhei aqui o 3 de azul e o 2 aqui de vermelho, eu sublinhei aqui. Agora, para fazer o balanceamento, eu devo proceder pelo método de tentativa. Cobre 3 vezes 1, 3. Então, no cobre aqui, eu também devo colocar 3, porque 3 vezes 1 é igual a 3. O próximo passo agora, eu vou fazer para o enxofre. 3 vezes 1, 3. Então, aqui nesse enxofre, eu vou colocar também 3, porque 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Nitrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6. Aqui eu tenho mais 2, pois 2 vezes 1, 2. 2 mais 6 é 8. Então, aqui no reagente eu vou colocar 8, pois 8 vezes 1 é igual a 8. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Com mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 6, 8. Igual. Hidrogênio. 8 vezes 1, 8. Então, aqui eu tinha 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu coloco 4, pois 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Agora, vamos analisar se o oxigênio ficou balanceado. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, aqui no produto eu tenho que ter 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18. 2 vezes 1, 2. 2 com 18, 20. E agora aqui 4 vezes 1, 4. Com 20, 24. Então, qual é a soma resultante dos valores coeficientes estequiométricos da reação abaixo? Eu vou somar agora todos os coeficientes e ver o valor da soma. Então, vai ser 3 mais 8, mais 3, mais 3, mais 2 e mais 4. Somando todos,
o resultado vai ser 23. A soma dos coeficientes vai ser igual a 23. Atividade 4. As manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são geralmente películas de sulfeto de prata, formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre e que são encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha e do alumínio, facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata com o seu brilho característico. Pergunta A. Escreva a equação da reação de limpeza da prata referida no texto. Então, eu fiz aqui a equação química que representa a referida reação, que é o sulfeto de prata reagindo com o alumínio da panela, vai formar a prata e o sulfeto de alumínio. Então, aqui o primeiro passo é colocar o NOx de cada um para depois fazer o balanceamento. Então, o NOx do enxofre menos 2, da prata vai ser mais 1. Mais 1 vezes 2 é mais 2. Mais 2 e menos 2, 0. Alumínio, 0, substância simples. Prata, substância simples, é 0. Do alumínio é mais 3. Do enxofre é menos 2. 3 vezes 2, mais 6. 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 e mais 6 dá 0. Então, o que muda o NOx, temos aqui a prata e o alumínio. A prata aqui está perdendo 1 elétron e aqui não está perdendo nem ganhando. Então, está acontecendo uma redução de mais 1 para 0. Então, aqui, de mais 1 para 0, reduziu. Então, é uma redução. Aqui está perdendo 1 elétron, então está reduzindo o elétron. É só lembrar da regrinha do Porre. Quem perde oxida, quem recebe reduz. Aqui está recebendo 1 elétron, por isso que aqui perdia 1 e agora não perde mais nada, pois recebeu elétron. O alumínio aqui tem 0, não perde nem ganha, e aqui está perdendo 3. Então, quem perde oxida. Então, se o alumínio de 0 foi para mais 3, perdeu 3 elétrons. Então, houve uma oxidação. O delta da prata, então, de mais 1 para 0, eu tenho 1. A diferença de 0 para mais 1 é 1. 1 vezes 2, eu tenho 2. Está aqui o 2. 1 vezes 2 igual a 2. Para o alumínio, eu tenho 0 indo para mais 3. Então, a diferença aqui é de 3. Só que aqui eu tenho dois átomos. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Simplificando o 2 e o 6, eu simplifico por 2. 2 por 2 é 1. 6 por 2 é 3. Então, o delta de prata é 1 e o delta de alumínio é 3. Agora, na hora do balanceamento, eu vou inverter. A prata tem 1, eu vou colocar 3 na prata e 1 para o alumínio. Então, aqui eu coloquei 3 para a prata e 1 para o alumínio. Agora, é só seguir o balanceamento. Se eu coloco 1 aqui no alumínio, 1 vezes 2, 2. Então, eu volto e coloco 2 aqui, pois 2 vezes 1 é 2, igualou a quantidade de átomos do reagente e do produto. Agora, enxofre, 1 vezes 3 é 3. E aqui, como já foi colocado 3, 3 vezes 1, 3. A prata, 3 vezes 2, 6. Então, eu coloco aqui um número que multiplica por 1 dá 6, que é 6. 6 vezes 1, 6. Então, a equação ficou balanceada. Então, aqui onde pede para escrever a equação da reação, aqui é a equação já balanceada. Letra B. Com base no processo de limpeza da prata descrito, podemos construir uma pilha de alumínio e prata, de acordo com o esquema a seguir. Não pede para fazer nada, mas como aqui já tem o esquema, foi acrescentado onde é o ânodo, onde é o cátodo e quem oxida e quem reduz.
Vimos aqui que a prata está reduzindo. Então, aqui onde tem a solução de prata, vai ser a redução. O alumínio está oxidando. Então, onde tem a solução de alumínio, vai ser a oxidação. Seguindo a regra do Croll, o cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, eu tenho aqui alumínio, que é oxidação. Então, quem vai oxidar é o ânodo. Então, aqui na oxidação eu coloco ânodo. E aqui onde vai haver a redução, reduz é o cátodo. Então, redução vai ser o cátodo. O cátodo é positivo, o ânodo é negativo. E o fluxo de elétrons se dá do negativo para o positivo. Atividade 5. Um agricultor, querendo apressar a dissolução do sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno com água, utilizou para agitá-la uma enxada de ferro nova, limpa e sem pintura. Então, a enxada de ferro nova e limpa é para facilitar a reação química e sem pintura. Ou seja, se tiver uma espécie de verniz ou de pintura na enxada, dificilmente vai acontecer a reação química, pois essa película atrapalharia o processo de reação. Por isso, as enxadas, quando vem nova, ela vem com uma espécie de verniz por cima para dificultar a reação química do oxigênio e da umidade e evitar que a enxada enferruje logo. Após algum tempo, retirou a enxada da solução e percebeu que ela mudará de cor, ficando avermelhada. A partir disso, conclui-se que houve uma reação química sobre a enxada. Então, aqui eu tenho uma enxada dentro da solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre é aquoso, pois aqui eu tenho solução. Então, é o sal misturado na água. E o agricultor utilizou a enxada para apressar a dissolução do mesmo. Passou algum tempo, quando retirou a enxada do tanque, a enxada ficou com essa cor avermelhada. Ou seja, o cobre aqui da solução de sulfato de cobre foi depositado aqui na enxada, por isso ficou com a cor avermelhada. O ferro da enxada, a substância simples sendo sólida, aqui ele vai ter NOx zero. Quando passa aqui para a solução é agitada, vai liberar íons de ferro 2+, e ferro 3+. Então, nesse caso aqui de 0 indo para 2+, vai haver uma oxidação, pois quando perde elétrons, vai oxidar. É a regrinha do Porre, perde, oxida, de 0. Então, aqui nem perdia nem ganhava elétrons. Agora perde 2. Então, perdeu, oxidou. Quando há oxidação, vai ser agente redutor. O cobre, aqui ele está em solução, então ele está liberando íons na solução, íons +2. Logo após, o cobre fica depositado na enxada. Então, se ele vai ser uma substância simples, uma substância sólida, então o NOx dele agora vai ser 0. Então, de +2 para 0, houve uma redução. Aqui é +2, aqui é 0, reduziu, então é redução. Quando há redução, ele vai ser o agente oxidante. Se for pela regrinha do Porre, recebe elétrons, reduz. Então, aqui +2, teve que receber elétrons para ficar zerado, porque aqui estava perdendo. Então, recebeu, agora não perde mais. Esse processo tem sua explicação no fato de o íon cobre da solução ter reduzido o ferro da enxada. Errado. O ferro da enxada ele foi oxidado, então não foi reduzido. B. O ferro da enxada ser mais nobre do que o cobre. A palavra mais nobre significa elementos que tendem a não oxidar. Então, nesse caso aqui, o ferro da enxada ele é menos nobre do que o cobre, porque o ferro da enxada ele oxidou, então ele não é o mais nobre. C. O íon ferro ter agido como oxidante? Errado. O íon ferro agiu como redutor, pois quem oxida vai ser o agente redutor. E o ferro que está oxidando, então ele vai ser agente redutor. Letra D. O íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada? Correto. O íon cobre que estava aqui nessa solução
oxidou a enxada, depositando o cobre aqui na mesma. A resposta correta, letra D. Letra E. O íon cobre ter agido como redutor? Errado. O íon cobre ter agido como oxidante seria a resposta correta, pois o cobre houve a redução, por isso ele é o agente oxidante. Pessoal, finalizamos a correção de mais uma semana desse PET. Deixo aqui o meu abraço de longe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, dê um like e não esqueça de registrar nos comentários o que aprendeu nesta semana.